Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Este é o plano. Oi, boa noite. O Conexão Poder deste domingo recebe a deputada estadual Janaína Riva, do PSD. Ela foi a única mulher eleita para a Assembleia Legislativa com 48 mil votos. Fique com a gente, o Conexão está no ar. Com apenas 26 anos, Janaína Riva começou na política liderando movimentos de juventude e ala jovem de seu partido. Hoje, talvez, seja a única voz de oposição dentro da Assembleia. Ela enfrenta a polêmica prisão do pai, o ex-deputado José Riva, e promete dar continuidade às ações municipalistas dele. Muito bem, participam dessa entrevista o jornalista Paulo Coelho e também a jornalista Ana Carla Costa. Deputada Janaína Riva, boa noite, obrigado pela sua presença aqui. Você é a única mulher na Assembleia Legislativa, como é que está sendo lidar com todos aqueles marmanjos lá? Bom, boa noite, André, boa noite, Paulo, boa noite, Ana. Tem sido fácil, eles são muito corteses, sabe, comigo. Então, eu sempre sou muito bem recebida ali na Assembleia, tenho uma história ali dentro, tenho um carinho especial por muitos dos deputados que estão lá. Alguns eu, inclusive, chamo de tio, até tenho essa liberdade, que me viram crescer lá dentro, né? Tem alguns deputados que já têm uma longa trajetória, né? Por exemplo, o deputado Pedro Satélite, que me conheceu, eu tinha 6 anos de idade, né? E como ele, tem outros lá dentro da Assembleia. Então, sou muito respeitada e também a figura de uma mulher dentro de um poder com tantos homens também faz deles também serem mais delicados. Você só tem 26 anos, está começando agora a carreira política e já se coloca como uma voz independente na Assembleia. Por isso que eu te fiz essa pergunta, como é que está sendo ser independente ou tentar ser independente no meio de tanta gente já muito mais madura que você lá. Mais madura e muita situação também, né? Tem muitos situacionistas hoje dentro da casa. Aliás, é difícil você dizer ali quem é situação e quem não é, né? Quem é governo e quem não é. É até difícil você conseguir distinguir. Então, ao mesmo tempo que eu tenho lá alguns aliados também de oposição, né? As coisas estão mudando, ainda acho que está muito no início, né, para descrever, mas a participação como independente, ela sempre foi muito respeitada. Aliás, todos os deputados lá dentro são muito respeitados, né? A mesa diretora, os demais colegas entendem a importância que tem essa atuação parlamentar, principalmente a posição de independência ali dentro do legislativo, né? É legal você ter um contraponto para você poder ter uma discussão. Eu quero tocar num ponto delicado até, você, filha do deputado Riva, esse respeito com você havia enquanto seu pai ainda não tinha sido preso? Mudou alguma coisa depois que ele foi preso ou não? Não, com o respeito com relação a mim, não acredito que tenha mudado, né? O que muda um pouco, é lógico, que eu fico muito receosa, até porque eu não gosto de expor o meu pai, né? E muitas vezes tem muitos deputados que confundem, né? Foi o caso já de uma discussão que uma vez eu tive com meu colega, por isso que eu te fiz essa deputado pergunta. Taborelli. Então as pessoas confundem as coisas, né? Quem está ali é a deputada Janaína e o deputado Riva... São CPFs diferentes. Exatamente. E temos também posicionamentos diferentes. Não é porque eu sou filha do Riva... Até porque eu sou 30 anos mais jovem do que ele, então eu tenho uma cabeça mais jovem, mais aberta, eu tenho algumas defesas que de repente meu pai não tinha, né? Então, às vezes eu quero colocar um posicionamento meu ali dentro da casa e as pessoas têm essa visão que existe essa submissão à opinião do meu pai. Isso nunca existiu, deputada, né? Boa noite. Então, para definir, a senhora é oposicionista ou a senhora é independente? E, emendado a isso, o que você respondesse? Como que está sendo esse grau de dificuldade, considerando isso que o André falou, na inter-relação? Houve esse embate já de forma até indelicada com o deputado Taborelli? Houve a dificuldade que a senhora teve para se emplacar, para se ingressar, né, nas CPIs, nas comissões permanentes, aliás. Como é que está sendo essa relação lá, considerando a sua posição, que na minha avaliação é de oposição, mas como que a senhora avalia esse grau de dificuldade de relação lá e até que ponto isso prejudica o seu trabalho? Boa noite, Paulo, você está certo, realmente é de oposição. Agora, isso não me impede também de votar favorável ao governo em algumas matérias que eu considero que o governo tenha as suas razões ou tenha uns objetivos em comuns com os meus, né? É o caso, por exemplo, do veto que nós estamos para votar aí, a manutenção do veto do governo, uma questão de divisão de áreas ali entre Juara e Monte Verde. Então, vou votar pela manutenção do veto. Mas é lógico que é de oposição.
O que eu tenho feito? Eu tenho esperado um pouco, até porque eu preciso dar um prazo, porque às vezes as pessoas, se eu já chego falando tudo que eu acho que está errado, mas por que ela fala agora? O pai dela ficou lá 20 anos. É nesse sentido que eu falo que isso me incomoda. Porque por mais que meu pai tenha ficado, não era eu que estava lá. Então, a situação hoje, se ela me contenta, não, eu estou descontente com a situação, é óbvio, eu gosto de um governo mais pujante, eu gosto de ver as coisas acontecendo, mas entendo o receio que o governador tem. Você falou de prazo aí, que prazo é esse, afinal de contas? Porque a moratória de 100 dias se passou, já estamos com 130 dias da gestão do governador Pedro Táxi. Quer dizer, houve já... Mas ele ainda tem esse prazo da população. Eu vejo que as pessoas ainda estão dando esse crédito a ele pelas condições que o governo se encontrava. A senhora, boa noite, deputada. A senhora é estranha, né? Tão jovem. Boa noite. Você se sente um pouco responsável, né? Porque o seu partido era da base de sustentação do governo Silval. O governo Silval, o Silval deixou o governo com uma série de problemas, né? Obras inacabadas, né? Problemas na saúde, na educação, na segurança. A senhora se sente um pouco responsável, né, em função dessas mazelas todas, porque o PSD era da base de sustentação do governo? Nem um pouco, Ana. Eu me sinto responsável pelas coisas boas que aconteceram, que foram através do nosso gabinete, que na época era o gabinete do meu pai, que é do deputado Riva, né? Então, quando eu viajo, assim, eu vou para o interior, por exemplo, que eu vejo que as coisas aconteciam, e por mais que as pessoas, por exemplo, principalmente na capital, tenham essa visão de que o governo do Silval Barbosa foi muito ruim, e eu sei que isso se espalha por todo o estado, mas todos os nossos prefeitos ligados a nós, hoje têm a visão de que o governo Silval era, inclusive, melhor, pela atual circunstância hoje da dificuldade. Você está comparando de ter acesso ao governo Pedro Táxi. De ter acesso ao governo. Então, quer dizer, quando você é base, é muito mais fácil de se trabalhar. Então, os nossos prefeitos já sentem falta disso. Porque era diferente você chegar numa assembleia que você tinha um presidente, que era meu pai, era onde eu trabalhava com ele, que era resolutivo. O que era ser resolutivo? Era você chegar para fazer uma reclamação do seu município, de uma lama asfáltica, alguma coisa, e o presidente ter a liberdade de pegar o telefone dele, ligar para o governador, falar, governador, está precisando disso, e o governador liberar. Isso lá dentro da Assembleia não existe mais. Não ocorre mais. Não ocorre mais. Ou Existiu. Seja, o governo Táxi é inacessível nesse aspecto em relação com os prefeitos, com a liderança do interior? Não, ao contrário, Paulo, ele atende todas as lideranças, ele tem muito disso, ele não faz questão nem da presença do deputado, que era uma coisa que era prática no governo do governador Silval. Ele atende sim. Aí, né? Hoje, o que não existe, na verdade, é esse imediatismo, essa interlocução, até porque ainda tem essa dificuldade do orçamento. Então, não que eu esteja comparando quem foi melhor ou melhor, mas é óbvio que para quem é base do governo, quando sim. Você é governo, é melhor. Como é que está a sua relação como deputada com o governador Pedro Táxi? Eu estive com o governador, eu acredito que umas 2 vezes, em 2 momentos, né? A relação é de cordialidade, a relação é muito cordial, também. Não, é muito cordial. E eu tenho um relacionamento muito bom com o Paulo Táxi, sempre tive, eu tenho um diálogo bom com ele. Mas, como eu disse, hoje não precisa mais dessa interlocução do deputado estadual dentro do governo. Os prefeitos têm muita liberdade, isso eu vejo que eles têm esse acesso. Né? O que eu sinto um pouco é com relação ao secretariado, que tem muita dificuldade para atender e tudo. E é lógico que também eu não posso colocar... Mas o governo Silval também havia essa dificuldade com os deputados. Eu me lembro que o seu pai também reclamava muito dos secretários do governo Silval, que não atendiam os parlamentares. Mas é diferente, né, André? Hoje, se você reclama, você perde seus cargos no governo, né? Então, aí você acaba criando ali dentro da Assembleia... A senhora tem cargos no governo? Não, nenhum. Mas hoje você tem os deputados de situação, por exemplo, vocês viram o que aconteceu com o Manuel Pinheiro, né? Então, assim, foi um deputado que ele era de situação e ele foi dar lá um manifesto e uma oposição contrária ao governo e ele perdeu os cargos dele. A relação do Emanuel com o ele governo base, está praticamente rompida. Praticamente. Então, aí, assim, o que eu tiro disso... é que, apesar de, na época, nós temos a grande maioria da Assembleia que era situacionista, tinha essa independência também. Você podia falar do governo, você podia falar do secretariado, você podia contribuir. Hoje eu já vejo que os deputados têm um pouquinho mais de dificuldade com relação a isso. Pois é, mas voltando a falar do governo Silval Barbosa, é evidente que o governo Pedro Táxi está no começo ainda, mas... sem fazer comparação, a senhora considera que isso que ficou aí, que o André chamou de que mesmo, André? Você falou que mazelas, isso que ficou... Eu não falei mazelas. Não coloque palavras na minha boca. Não, desculpa, isso não vai acontecer de novo. Qual a avaliação que a senhora tem, nua e crua, dada a situação que se encontra aí, considerando inclusive VLT, que segundo o André
Não vai ter? Ou eu estou botando palavras na sua boca claro de novo? que não vai ter. E obras da Copa que estão emperradas? Só lembrando, só para complementar o Paulo, lembrando que o VLT foi o modal defendido pelo seu pai, Pelo né, deputado enquanto dele. presidente da Extremamente. Assembleia. Que é tido como pai, E pai do como é VLT. o pai do VLT, né? Ele que mobilizou a sociedade e a classe política para trocar de modal, né? Na ocasião. E teve até... É um assunto que a gente tem que falar mesmo, até porque teve aquela reportagem do Fantástico, vergonhosa, que ficou como se meu pai fosse o governador do estado. Antes fosse, infelizmente não era. Mas a ideia inicial do meu pai nunca foi... Não era nem primeira-ministra? Não era nem primeira-ministra. A ideia inicial dele nunca foi do governo bancar o VLT. Ao contrário, ele chegou a procurar investidores fora do país para poder terceirizar o serviço. A defesa do VLT... Terceirizar o serviço e a obra, né? E a obra também. Até porque se ia cobrar depois... A pessoa pagaria por um serviço melhor. Quem não tem, hoje você paga caro para andar em ônibus sucateado. Eu me lembro bem dele falando isso. Então ele tinha essa defesa. A proposta trazer uma era empresa e essa empresa construiu o VLT Exatamente. sem custo algum para o Estado, e aí essa empresa exploraria o serviço depois. Exatamente. E o Isso que ela retorno tinha dela serviço, seria o duas pagamento posições. pelo serviço que ela prestaria. Exatamente. O retorno da empresa seria o pagamento do bilhete. Pelo menos eu ouvi Esse isso era o dele. interesse do meu pai, até porque nós temos que ser realistas. Nas condições que o Estado se encontrava e se encontra, um investimento desse tamanho, ele realmente inviabilizaria. Por que você acha que essa ideia não passou, não vingou no governo? Eu Porque acredito que não ia faltou- vir esse dinheiro todo para o Estado para que o governo e seus secretários pudessem manipular essa verba? André, na minha opinião, faltou muita gestão no governo, né? Vocês me perguntaram agora há pouco o que eu achava da questão do governo Silval. Na minha opinião, faltou gestão. Acho que tinha muito cacique para pouco índio, sabe? Muita gente mandando muito dentro do governo, né? Faltou um pouquinho de comando do governador Silval Barbosa para ele poder fazer condução de todos esses projetos que estavam em andamento, dentre eles as obras da Copa, né? Então, eu acho que o momento que a gente tinha que ter levantado isso... E, por exemplo, hoje, esses questionamentos, se houvesse acontecido aquele plebiscito que Emanuel sugeriu depois, que, na minha opinião, não tinha nada a ver, depois que a obra já estava em andamento. Por que não Mas se sugeriu lá tivesse atrás, acontecido antes, eu tenho 100% de certeza que o VLT teria ganhado de maneira esmagadora em cima do BRT. Mas, deputada, a população você acha que a apoiou muito Assembleia essa foi questão. omissa na ocasião? E você estava muito presente dentro da Assembleia por meio do seu pai, não foi muito omissa também nesse processo todo dessas obras paralisadas ou essas obras que não foram concluídas da Copa, né? Aquelas mentiras que foram contadas para a população de que o VLT ficaria pronto, que as obras seriam todas entregues, né? Na Copa, depois em dezembro de 2014, e a gente não viu nada acontecendo. Ana, é complicado falar de se houve omissão ou não, até porque o aparato era tão grande em torno do VLT, eram tantas empresas contratadas. Você vê o caso da empresa que foi contratada por quase 50 milhões de reais para poder fazer a fiscalização da obra. Para fazer a fiscalização da obra. Piada, tinha o Tribunal de Contas, tinha o Ministério Público. E tem uma Assembleia Legislativa, mas que, igual nós estávamos falando agora há pouco, com a maioria esmagadora situacionista e dependente do governo do Estado. Então, assim, o deputado, se ele cria um atrito ali dentro, de repente ele deixa e falta ali depois a lama asfáltica dele, falta a patrola dele, a patrulha mecanizada, falta... Então, é uma submissão muito grande que existe de um poder com o outro. Eu acho que tem outros órgãos que estavam muito mais... envolvidos e que tinham uma competência muito maior para fazê-lo do que a Assembleia. Né? Já são os órgãos oficiais de fiscalização. Não, é lógico, não tirando a culpa da Embora fiscalizar também seja uma competência da Assembleia, não tirando a culpa teve da Assembleia. Inclusive na legislatura passada aquela comissão, a comissão de fiscalização das infraestrutura, obras, Que era liderada pelo J. Barreto, ex-deputado J. E Barreto. aí um monte de deputado lá que não entende patavina de engenharia foi fiscalizar a obra. Mas é isso que eu estou te falando, por isso que eu acho comissão que não tinha... inócua, né? Não serve para nada. Exatamente, eu acho que não tinha ali qualificação suficiente para poder fazer um trabalho como esse. Se fosse fazer, ia ter que fazer um outro trabalho, seria quase uma outra planserve também. Então, acho assim, faltou um pouco, teve um pouquinho de omissão? Teve, sem Lembrando dúvida. aqui Mas eu que acho nessa que questão da omissão, teve nós omissão do estamos Ministério falando Público, da teve omissão do legislatura Tribunal de passada, Contas. só para deixar Sim, claro, sim. não estamos falando dessa legislatura atual. E por falar Estamos falando nessa, da Se legislatura tivesse passada. feito na passada, talvez agora não teria uma CPI Também do não VLT. teria uma CPI. Em relação a exatamente. essa legislatura propriamente, deputada, a senhora
ou você, sei lá como é que eu falo. Fala você, seu Paulo. Porque o mais velho aqui é você. Você parece tem o dobro da menina, Você seu tem o Paulo dobro Freire. da idade dela. Você tem 52, ela tem 26, né? 52. E aí, então, é você. Tá então, certo. permita-me Tem chamar... 46 anos, seu Paulo Freire. Permita-me O senhor tem chamar 44, seu Paulo 56. Freire. Você Mas tem a sua cara é de 52. 50, seu Paulo Freire. Tem Vamos ficar 52. Faça a quietinha nós pergunta, duas, Paulo. Ana. Vai, Vai, vai. Vamos, agora deixa eu te dizer Faça aqui, a ó. pergunta, Paulo Freire. Fica tricotando. Então, o que eu ia perguntar Não mesmo? sei. A legislatura atual. A senhora teve aí, lá no começo, lá em fevereiro desse ano, houve, assim, a sua pretensão, talvez, de participar da comissão parlamentar de inquérito para investigar essas obras. Que deu uma briga danada. Que lá. deu uma briga danada. Só se sentiu preterida? Narra um pouco do que a gente escreveu, que a gente noticiou, mas que a senhora está aqui tendo a Não, oportunidade é claro. para falar. Barrada, Foi com o foi deputado barrada por ser filha Taborelli. do Riva. Barrada no baile. É por ser filha do confusão Riva, foi com o justamente. Taborelli, né? Justamente. E assim, eu não vejo onde minha participação ali atrapalharia. Até um dia o deputado Oscar chegou a falar comigo e falou: mas e aí, se a gente chegar a ter que convidar seu pai? Eu falei: eu mesma assinaria o requerimento, não teria problema nenhum, sabe? Mas eu me senti, é lógico, me senti preterida. Sou uma deputada que teve 48.171 votos, eu fui a segunda mais votada da Assembleia. Então, acredito que legitimidade eu tenha para participar de todas as CPIs. Meu pai não foi condenado em nada VLT, em nada se provou do envolvimento dele. Gente, não conseguiram até hoje provar nem envolvimento do governador Silval Barbosa, vão conseguir comprovar envolvimento do meu pai? Lógico que não, eu não vivo de mundo de fantasia. Só foi orientada a sair, recuar. a não insistir, a recuar. Exatamente, o que aconteceu? Quando o Taborelli, e nós estávamos ainda dentro da sala da presidência, disse, e aí ele já estava perdendo a votação por 3-1, que era o voto do Silvano, do Oscar e do Mauro Sávio, para o Oscar ser presidente e para o Mauro Sávio ser secretário. O meu voto... Relator. Mauro Ele não Sávio ser valia relator. mais nada, na verdade. Ele não tinha mais valia ali dentro, até porque já tinha um resultado de 3-1. E o Taborelli votava nele para ser o presidente. Ele queria ser o presidente com o Silvano de relator. Ou o Silvano de relator e vice-versa. Mas o Silvano desistiu de compor chapa com ele e foi apoiar o Mauro e o Oscar. Então, na hora que ele disse que entraria com uma ação na justiça, etc., eu disse que eu não gostaria de passar por isso. Até porque, gente, tudo que eu já estou passando, o fardo que eu estou carregando, ele não é leve. Todo dia que eu entro dentro daquela Assembleia Legislativa, eu lembro dos 20 anos que eu vivi ali dentro com meu pai, produzindo e produzindo muito, deputado mais votado por 5 mandatos, 4 mandatos, né, porque o primeiro mandato ele não foi o mais votado, em 3 foi o mais votado do Brasil. Então, nós temos uma história ali dentro, eu tenho boas lembranças ali dentro. Então, todo dia que eu chego lá e que eu sinto essa ausência já que eu tenho do meu pai dentro da minha casa, você ter hoje que tratar a sua família e tentar conduzir as coisas, você ser um pilar dentro da sua casa, que é o que um pai representa dentro de uma casa, não tem sido fácil. Então, aí você entrar em algumas discussões como essa, tão pesadas, machuca muito, muito, sabe? Então, eu preferi me afastar porque eu não estou num momento bom para ficar vivendo esse tipo de embate. Então, se atrapalharia tanto assim, eu falei para ele, não, já que vai atrapalhar tanto assim, então não precisa, não tem necessidade de entrar na justiça, eu mesmo me retiro. E aí, depois, ele acabou se retirando também. Então, não entendi qual que era a intenção dele, só servia para ele a presidência ou a relatoria. E aí? E eu queria ser membro Não, só. e você abriu mão, inclusive, de ter um lugar na mesa diretora, não é? Porque com a sua votação, 48 mil votos, e sendo a segunda mais votada, em tese, você teria um lugar na mesa. Não, é sim, mas eu acho que era importante. Não passou pela tua cabeça nenhuma estar na orientação. mesa? Mas Houve a chapa que você orientação, estava deputado na Riva? articulação perdeu, né? Mas E não nenhuma conseguiu vez, nem no emplacar. início, a hora que chegou a se cogitar essa possibilidade, quando teve uma dificuldade para emplacar o nome do Mauro, chegaram a aventar isso. Mas eu já tinha dito que eu não tinha vontade nenhuma de participar. Orientação do seu pai? Pra não na verdade, participar? não orientação dele. Eu acho que talvez até no início, logo que terminou a eleição, tudo, ele podia até pensar que eu poderia fazer parte da mesa e que seria importante para mim. Mas eu conversando com ele, disse a ele que eu acho que eu preciso de experiência ali dentro da Assembleia para você conduzir uma mesa diretora. As pessoas que estão ali são experientes, o presidente é experiente, o primeiro secretário é experiente. O Botelho também já tem uma história na política, da família dele. Então, são pessoas que têm experiência política. Eu acho que se você entra com muita ingenuidade, você pode acabar sendo engolida pelo sistema. Então, você tem que ter um cuidado. Deputada, você falou de 20 anos lá do deputado Riva, lá na Assembleia, e eu me veio agora o seguinte questionamento. A senhora foi procurada, tem sido procurada
por uma comissão de servidores comissionados da Assembleia, esses que fazem parte desse facão que houve lá, de 800, que boa parte já foi recontratada. Eu queria que a senhora dissesse sobre esse aspecto aí, e dos bastidores, não é tão bastidor assim, que é coisa tão meio que explícita, que a caça aos indicados de Riva, ou apadrinhados de Riva, ou amigos de Riva, ou que viram Riva na esquina, estão sendo tudo tirado banidos, né? Banidos do sistema. Que visão... Só tem essa leitura também, ou essa leitura é só da gente que está do lado de cá? Não, claro que eu tenho essa leitura. Né? A perseguição, então. Tudo que é Riva aqui, a gente não tem. Tudo... Não, deputado, eu vou pedir licença parte... para você, para fazer o intervalo, e você volta a tocar nesse assunto depois do intervalo. Você em casa não sai daí, já, Janaína Riva responde essa pergunta do Paulo Coelho e tantas outras que ainda vamos fazer por aqui. Um instante só, até já. Bem, voltamos com a Conexão Poder deste domingo, recebendo a deputada Janaína Riva, do PSD. Paulo Coelho deixou a pergunta no bloco anterior sobre os traidores, vamos assim dizer, né, Paulo Coelho? Os covardes, você disse. Aqueles que têm, em tese, a marca Riva nas costas. Da suposta perseguição nas demissões de comissionados. E por ter essa relação direta ou indireta com o Riva, acabou entrando no famoso facão na Assembleia. Entrou, e assim, é lógico que eu fui totalmente contra o que aconteceu. Primeiro, eu acho que a mesa agiu de forma errônea e notou isso depois. Eles reconheceram o erro depois. Por quê? O que adianta você demitir todo mundo se você vai ter que recontratar depois grande parte disso de novo? Acabou recontratando grande parte. Como já aconteceu. Acho que deveria ter avaliado primeiro quem trabalha, quem não trabalha. Chegaram a fazer várias especulações, que lá teriam marajás que nunca apareceram, servidores fantasmas que nunca deram nomes. Então, assim, é fácil você fazer mídia, né? Você tripudiar em cima. É muito fácil. É a mesma coisa eu chegar aqui hoje e falar, olha, lá na Assembleia tem fantasma, lá na Assembleia tem servidor que ganha acima do que o deputado ganha, e eu não provar. Então, eu considerei um absurdo o que fez, até porque esses servidores lá que estavam já na Assembleia, que já estavam lá, grande parte deles não foram contratados pelo meu pai. Era de praxe lá dentro e tinha esse respeito de quando se saía um deputado, que você se aproveitasse os servidores, até para evitar essa questão de... você criar aquele vínculo de ser só deputado, de empregar funcionário, de ficar trocando toda vez. Então, tem muitos funcionários lá que eram funcionários de Roberto França, que já foram funcionários de Humberto Bozaipo, que já foram funcionários de Sérgio Ricardo. Tem gente com 20 anos de Assembleia. Tem gente, para você ter uma ideia, Paulo, que eu cheguei a pegar lá uma carteira de trabalho de 86 e foi taxado como servidor do Riva, entendeu? Então, não sei se era porque tinha um vínculo, mas é que é natural, porque uma pessoa que passou 20 anos sendo o primeiro secretário ou presidente, é natural que tenha ali dentro muitas pessoas que têm uma ligação com ele, mais do que os deputados que têm 4, que têm 8 mandatos. Mas uma vez que esses servidores são bons, são competentes e conhecem o funcionamento da casa, e eu não sei se vocês já visitaram a casa depois das demissões, mas é notório as dificuldades que a casa está enfrentando nas comissões, as reclamações aí na imprensa sempre, eu não vi motivos para se deixar e demitir todos esses servidores, colocar todo mundo numa sacola só e jogar. Mas, deputada, além dessa questão dos servidores... Não foi analisado caso a caso? Só perdão, cara. Não foi analisado caso a caso? Não foi analisado caso a caso, não foi. Exonerou todo mundo. Ana, essas pessoas, elas têm procurado a Assembleia para dizer, inclusive, que eles estão sendo vítimas de preconceito. Porque a hora que vê que já foi servidor da Assembleia, não trabalhava. Não consegue outro emprego. Era fantasma, não trabalhava sério. Né? Então, eles também têm sofrido preconceito por causa dessas alegações da casa. Então, é muito grave a Assembleia fazer isso com essas pessoas que por tantos anos prestaram serviço ali. Em relação Deputada, mas assim, desculpa, Paulo, a gente sabe que tinha servidores fantasmas também na Assembleia, né? Servidores que não trabalhavam, né? Nessa relação de 800... E não só comissionados, mas... Eu conheço alguns, inclusive. Eu também. Não só comissionados, mas servidores concursados. Além dessa questão dos servidores, a comissão que foi montada para analisar a reforma administrativa da Assembleia, ela vem apontando, não de forma oficiosa, mas para a imprensa e vaza algumas informações de que, além dessa farra aí dos servidores públicos, existe a farra dos combustíveis, as farras com outras, em outras áreas da Assembleia, com gráficas, inclusive teve até operação.
e que existia um desmando, né, administrativo dentro da Assembleia, inclusive com uso ou desperdício de dinheiro público. Como é que a senhora vê, né, como filha do ex-presidente da Assembleia, uma pessoa que esteve sempre na mesa, né, durante os últimos 20 anos, essas acusações da nova legislatura com relação a esses desmandos, possíveis desmandos, né? Não estou afirmando aqui, mas é o que a gente ouve desses deputados que estão nessa comissão, né? Eles propositalmente vazam algumas informações com relação a isso. Como é que a senhora está analisando isso? Como a senhora está enxergando isso como deputada dessa legislatura? E lidando com isso, por ser filha Não, dele. Ana, Paulo e André, domingo, essa hora da noite, eu responderia, sabe como? Com uma indagação. Alguém já viu a transparência da nova Assembleia? Quero saber qual de vocês já teve acesso lá, quantos servidores foram contratados e qual deputado indicou quem lá dentro. Porque é uma indagação que se tem que se fazer, porque eu que estou lá dentro não sei. Quanto cada deputado teve de cargo a mais, quanto deixou de ter, quanto o deputado está ganhando. Mas não é só fazer um requerimento para ter essas informações? Não, mas a senhora não tem como funciona avaliar dessa isso forma, por si não só. Para vocês terem uma ideia, não é tão fácil dessa maneira. Para vocês terem uma ideia, várias vezes eu já vi requerimento dentro do próprio colégio de líderes e ter dificuldade de saber qual é o repasse que a Assembleia recebe por mês. Tá? Então não 34 milhões? Não é questionável se são 36 ou que são essa economia que dizem ter sido feita. O governador nem sequer repassou o valor para a Assembleia. Então, foram os 20 milhões. Tem muita coisa assim, eu acho que ninguém é criança aqui. Agora, ninguém acredita em coelhinho da Páscoa nem em Papai Noel. Agora, eu não consigo entender, já que é para ser então transparente dessa forma, então vamos colocar os pingos nos is. Cheguei a sugerir lá dentro, para acabar então com essa história de dizer de funcionário, vamos trabalhar com um funcionário de concurso público, concursados. Mas concursar como? Faz concurso para todos os cargos e preenche a Assembleia. E a cargo, título de gabinete, o deputado vai ter só o gabinete dele. Vai acabar ele o problema. vai pagar com a verba dele de gabinete. Vai acabar o problema. Não, Agora você imagina uma coisa. Mas essas posições, essas situações com relação à administração anterior, na legislatura anterior da Assembleia, a comissão vem apresentando esses resultados dessas auditorias internas para os deputados? Eu nunca vi. Nunca vi quem eram os servidores fantasma nem nada. Agora, essa questão de servidor e funcionário fantasma, as pessoas dentro de casa têm que saber o seguinte: o deputado, dentro do seu gabinete, ele tem cerca de 68 mil de contratação de pessoal. Ele tem que ser responsável, na Câmara, inclusive, no Senado funciona assim. Cada um é responsável pelo seu servidor. Dentro da Assembleia, não. Se a deputada Janaína tiver um funcionário fantasma, quem responde é a mesa diretora. Não deveria ser assim, na minha opinião. Até porque se é você que contrata, quem tem que fiscalizar o seu servidor é você. Mas dentro da Assembleia é assim que funciona. Então, é difícil para o presidente da Assembleia, e o Guilherme vai encontrar a mesma dificuldade, pode daqui a pouco também ser acusado de ter funcionário fantasma, não por responsabilidade dele, mas de um outro deputado. Agora, você imagina, André, para uma deputada conseguir informação já imagina difícil. Agora, cidadão comum, né? Imagina os simples mortais como a gente, né, que está sempre questionando, perguntando e nunca tem essas informações aí. Situação. A senhora falou que são quase 70 mil reais que cada deputado, 68 mil reais para contratação, não é? De pessoal. Mesmo com base no que a senhora tem, o pouco de informação que a senhora tem, a senhora não pode dizer se esses tidos como fantasmas, eles persistem após o tal facão que houve, quer dizer, houve uma caça às bruxas e ainda existem bruxas lá embutidas nos Mas na verdade, gabinetes? Paulo, houve, mas houve no discurso, porque não vieram esses nomes a conhecimento de quem eram, até porque... Mas fantasma não aparece, deputado. Não, mas é simples de resolver, Paulo. Se você descobre quem que é, você denuncia no Ministério Público, o Ministério Público faz a pessoa devolver. Não é fácil porque a responsabilidade não é só do deputado, é do servidor também. Se o deputado contratou um servidor que ele não trabalha, esse servidor tem que devolver o dinheiro para o poder público. Mas não é fácil acompanhar isso se o lotacionograma da Assembleia estiver realmente publicado da forma que deveria estar publicado no seu site? É fácil, mas nunca não. De forma completa, não. Você olha lá, você vê salário. As informações estão... Isso sim. Tem gente lá com cargo de gerente que mora no interior de São Paulo. Isso tem, sabe? Não estou aqui afirmando nada. Agora,
Dentro do meu gabinete, eu posso te garantir que não tem nenhum. Ao contrário, tá faltando gente. Nem a Laura Petralha aqui Não, nem a Laura, minha assessora de imprensa, não. Assessora de Mas, imprensa. deputada, Essa não é fantasma. tanto Laura é que ela tá fantasma ali. na casa Não dela, bem, que ela não Laurinha. aparece lá. Não aparece em casa. A senhora essa falou pequenininha. dos 68 mil reais aí para contratação de funcionários, né, por cada gabinete. Tem uma polêmica envolvendo a 68 verba. mil para funcionários, 65 mil de verba Verba indenizatória, indenizatória. 10 mil reais de verba de combustível, ou seja, 170 mil reais Mais por os mês 25 pra mil reais cada de parlamentar. salário. Fora Mais outras os verbas que a mais- gente quer dizer, desconhece, cada deputado se é que custa existe. em torno de 200 mil reais por mês. Vamos ver se a deputada aqui revela para nós. A senhora foi favorável a esse aumento dessa unificação que a mesa diretora chamou de unificação da verba indenizatória, que para a gente é um aumento, um reajuste da verba indenizatória? E quais são as outras verbas obscuras que existem dentro da Assembleia? Não, Ana, na verdade, eu não estava aqui quando foi votado, mas se eu estivesse, eu votaria junto com os deputados pelo aumento da VI. Eu não gosto de ser hipócrita nesse sentido, porque eu sei que é lógico que se você tem mais condição de trabalho, você consegue ir mais longe, você consegue fazer um trabalho diferente. Tem deputado lá, por exemplo, eu vi esses dias uma declaração do Wilson Santos falando que ele não precisava de tanto, que para ele era menos e tal. Ele mora aqui também, em Cuiabá. Mas que ele entendia também as dificuldades que nós do interior tínhamos e, por exemplo, para mim, que tive voto em 138 municípios, eu confesso a vocês que é muito complicado mesmo. Para eu mandar minha equipe, o gasto é muito Mas alto. no momento que a gente está vivendo, deputada, né, uma situação, o país passando um processo muito difícil econômico, né, a gente vê o Estado também com dificuldades, aumentar essa verba indenizatória, né, para uma Assembleia que já tem um orçamento muito alto, Mas Ana, para não mudou o poucas orçamento ações da que ela Assembleia. possui. Mas tem esse diferencial, não aumentou o orçamento da Assembleia. Você sabe Eu sei que não aumentou, mas aumentou a verba indenizatória. Esse dinheiro sim. poderia ser canalizado para uma outra situação, O ou poderia aumento ter Mas seria ficado... da mesma forma dentro da Assembleia. E nós consideramos importante a valorização do deputado. Porque, gente, não é fácil chegar lá dentro. Eu sei o que eu passei. Você abandona a sua vida, você se dedica integralmente àquilo ali e você precisa dar assistência. Se você não der, você é um deputado que é incompetente, você é um deputado que não Mas, visita. deputada, existem outros lugares do mundo, não quero comparar o Brasil com outros países, que nem salário existe para deputados e em vereadores, né? Mas pode Quer ser dizer, que no futuro nós a vamos gente chegar lá, tem mas hoje- com essas campanhas hoje, do jeito que são feitas... precisa de uma reforma política, com né, certeza, eleitoral, porque a culpa política. não é só do político. A partir do momento que tem gente vendendo seu voto a R$200, ele é tão corrupto quanto o político que compra o Sim, voto sim, dele. sim. Eu tenho essa visão. Então, hoje, uma campanha política ela é extremamente cara. Um deputado sem recurso, impossível se chegar na Assembleia Legislativa. Vocês sabem disso, é impossível. Só falou que a Assembleia não teve aumento. Não, assim, O orçamento não teve. O orçamento da A senhora Assembleia... sabe quanto que... Acabou de, a senhora não, respondeu agora, porque a senhora não sabe sei. quanto que é Não sei, porque o que chegou a mim é que está faltando um repasse de 8 milhões por mês que o governo deixou de fazer, diz que Fica desde retido lá com o fevereiro, que governo? está ficando retido no governo, que seriam 8 milhões mensais. Então, tem alguns questionamentos que eu não sei se resolveram com o governador, não sei como ficou. Agora, essa questão, por exemplo, da Assembleia, eu vou mais além um pouquinho com vocês. Hoje, o orçamento da Assembleia, se eu não me engano, o que fica com os deputados estaduais, com tudo isso que eu disse a vocês, que seriam o gasto de pessoal, que seria com o salário, com a VI, com essas coisas, se eu não me engano, não chega aos 18% do valor total da Assembleia. Então, na minha opinião, esse recurso é um recurso que você vê... o deputado, você vê a atuação. O que me preocupa são esses 80 e poucos %, por exemplo, que é o que eu acho que a gente deveria ter uma fiscalização maior, né? Que seriam esses excessos que dizem que foram cometidos e que eu acho que agora poderia se mudar, já que aconteceu, dizem que aconteceu, então agora eu acho que pode ser. A senhora que sabe aconteça. qual é o valor gasto, qual porcentagem gasto do orçamento com a manutenção da casa, da Custeio da estrutura, do Não custeio? não sei te falar. Não sei, porque hoje, por exemplo, eu não consigo te dar essa dimensão, até porque o momento ainda tem muita instabilidade, as empresas que estão contratadas são provisórias, ainda falta funcionário, a casa ainda não está com lotação 100%, né? Não, completo não. Tem prazo para resolver isso E tudo, aí, não? as consequências disso quais são? As consequências são, de repente, o atraso na aprovação dos projetos de leis, né? A senhora está tendo dificuldade de material específico lá para trabalho normal? Papel de Não expediente, mais, papel não de mais. A expediente. senhora É. reclamou até que estava faltando papel higiênico Até na 2 meses Assembleia. Já atrás, resolveram? até Já 2 resolveu, meses já. atrás estava com esse problema. Não, já resolveu. Até a empresa que está lá, não sei qual que é, mas a Assembleia está cheirosa, está organizada já, né?
Então não Já tem papel isso, higiênico. não. Já tem papel higiênico, já está Está faltando papel, caneta, está faltando, não está faltando. Laurita, Está tem. tudo certo lá. Mas parece que continua faltando material humano, pessoas para trabalhar nas comissões, por exemplo. Isso falta. Falta porque se você está numa comissão, né? Como por exemplo a CCJ. O fotógrafo está falando, cartucho de impressora, está sem lá também. Esses dias também o Emanuel e o seu gabinete reclamaram também do cartucho de impressora. Falta CD para copiar. Tá faltando tudo isso mesmo? Mas... Não, ainda tem. É aí que eu digo a você. Quais são as indagações? A gente tem que entender também que para se comprar governo. Esse tipo de material tem que haver licitação, demora. Mas o presidente realmente garantiu que isso vai ser resolvido. Não dá para pegar e assinar um cheque e fazer. Até porque antes fazia tudo às pressas e muitas vezes meu pai pagou caro por causa disso. Nesse por pressão, ponto que eu ia tocar. Então, por ser resolutivo, muitas vezes mandava-se comprar, mandava-se pagar sem fazer o trâmite legal. E ele acabou pagando pato por isso. Ele tem tomado esse cuidado. Muitos dos processos que ele sofre por improbidade têm relação com esse tipo de coisa. Sim, mas a cobrança só que eu faço sempre ao presidente, assim, que eu acho que tem que ter uma celeridade, até porque, como antes a Assembleia, ela era uma Assembleia que ela estava cheia realmente, ela tinha servidores completos, ela tinha material e não tinha nada que faltasse, é justamente essa economia agora que nós queremos ver, a economia que a Assembleia está fazendo, porque já que o governo não está passando esses 8 milhões, essas ambulâncias, por exemplo, adquiridas, elas não são, elas são dinheiro também da Assembleia que deixou também de ser repassado para a Assembleia. Então, que não é nem finalidade da Assembleia comprar ambulância e ficar doando. Ela não comprou Essa não ambulância. É um desvio de ela sugeriu. O dinheiro ficou retido para o Estado comprar. Reteve no repasse. Já vinculou esse dinheiro de repasse mas ela direcionou, para o Estado comprar essas ambulâncias, enfim. Mas, André, comprar ambulância para trazer doente do interior para Cuiabá, né? Não é política pública de saúde, né? Mas eu até falei... Foi uma sugestão. Mas também. Foi uma imposição dos deputados para a utilização desse dinheiro. Mas é o governo que vai dar para lá afinal. Mas o dinheiro, os deputados condicionaram... Mas não tem como carimbar. Eles condicionaram. Mas então. não tem como carimbar, tipo assim, o governo pode até falar que não. Tá até tendo uma discussão aí jurídica sobre essa questão, né? A viabilidade jurídica disso aí. Agora, assim, é inconcebível, né? Economizar aqui e faltar algumas coisas dentro da própria casa, né? Então, é a mesma coisa ali, eu estava acompanhando esses dias aqui do tribunal também, que fez a devolução e que não está dando diária para a juíza Tribunal de Justiça, né? Tribunal de Justiça não tem diária para a juíza poder se deslocar. Então, nós temos que ter uma Assembleia forte. Na verdade, para o meu pai, esse sempre foi o objetivo. Eu disse, inclusive ao presidente, que se eu fosse presidente da Assembleia e eu tivesse condições de economizar um valor desse, eu gostaria muito de interiorizar a Assembleia, de colocar uma TV nas câmaras municipais para poder fazer participação, debate com os municípios, para a gente poder investir de verdade na saúde, na educação e na infraestrutura, na segurança, com foco nos municípios, que esse é o papel da Assembleia, né? Deputada, a propósito da sua atuação parlamentar, tem uma situação que a senhora colocou sobre as empreiteiras, que a proposta de uma provável criação de uma lista, de uma espécie de lista suja, né, para as empreiteiras que prestaram serviço, ou venham a prestar serviços para o Estado. Como que é isso? Paulo, qual que é a preocupação? Você tem Vou pedir licença para você de novo, para você responder daqui a pouco. Depois do intervalo, não saia daí, daqui a pouquinho. Janaína Riva responde esta pergunta, mais esta pergunta do Paulo Coelho. Instante só, até já. Muito bem, voltamos com Conexão Poder, recebendo a deputada estadual Janaína Riva, do PSD. Paulo Coelho deixou a pergunta no bloco anterior sobre as empreiteiras. Se faz mesmo necessário a criação de uma lista para meio que monitorar, uma lista suja aí dos... Eu até citei aqui já nesse programa, lá no seu município de Juara, tem empreiteiro lá que constrói pontes que no governo passado tinha deixado de... não estava recebendo, por exemplo. É uma situação que acaba suscitando aí o desleixo na prestação de uma sequência de serviços. Essa criação da lista se faz realmente necessária? Se faz. Se faz necessária porque uma empreiteira que faz um serviço de péssima qualidade, responde no Ministério Público de São Paulo, responde no Ministério Público do Paraná,
Por que a gente vai deixar uma empresa dessa entrar numa concorrência Tem alguma aqui dentro do específica? estado? A senhora falou em Paraná, não. São Paulo. Não, eu quis citar, assim, só para vocês terem uma noção. Diga Ela faz nomes. nos outros Tem algum estados. nome? Não, nenhuma. Essas aí que fizeram as obras da Copa, alguma delas, né? O viaduto Você lá sabe da que UFMT. Falar empreiteiro Por hoje, exemplo, eu não empreiteiro virou acredito que sinônimo quem de tenha bandido, feito né? aquele, cara? No Brasil nem virou da uma- UFMT. Aliás, Mas muitos quem tenha empreiteiros não feito da gostam de Hot ser Wheels? chamados Tem assim. gente Eles séria aí. preferem Na ser Hot chamados Wheels. de construtores, dono de construtora. Falar empreiteiro no Brasil hoje está meio que sinônimo de Por marginal. exemplo, Marginalizado, né? eu gostaria de ver as outras Não que obras todos dessa sejam. empreiteira que fez esse viaduto ali Hot da... Wheels. Hot Wheels. O Hot Wheels. Ou, por exemplo, bom... O prefeito Mauro Mendes esteve aqui, ele disse que aquele Algumas viaduto... empreiteiras daqui do estado É o da também, que Disney, vocês né? viram a qualidade Aquele viaduto, da o obra, prefeito né? Mauro Mendes esteve aqui, ele disse que se parece uma ferradura, não foi? Qual o viaduto do Hot Wheels. É, e que deveria estar no pé de quem projetou. É porque enfim. o Mauro Mendes não quis falar do aeroporto, por quê? Hã? O aeroporto é mais grande, né? Já não tem nada a ver com Cuiabá, enfim. Já... Da qualidade. Então, eu acho que tem que avaliar como um todo, né? Já que é para você colocar, você falar de... Mas ele citar falou da 8 de abril, que é, alguns que é a empreiteiros. mesma empreiteira que fez o aeroporto, e realmente ele reclamou também. Agora, o aeroporto, já como é Várzea Grande, ele já não quis falar, mas ele falou da 8 de Então, abril, nós temos que é a várias mesma obras aí construtora que são fez. de péssima qualidade, que eu acredito que essas empreiteiras elas não possam participar de novas concorrências, porque ele vai vir obra de péssima qualidade de novo. Como que tem empreiteira que pega uma obra e 15 dias depois diz que quebrou? Ah, inconcebível, né, gente? Aí Já leva- recebeu uma e já parcela. recebeu uma parcela, e se o governo atrasa um mês, essa empreiteira, ela E a fale? má qualidade da obra não está atrelada, né? Não, pela falta de pagamento, né? Não existe isso. Ah, atrasou, então eu vou fazer mal feita a obra. Não é assim que funciona, né? Deputada, e as suas críticas que eu observei também ao governo atual sobre os incentivos fiscais, que é uma novela que perdura, entra governo, sai governo, e a senhora já tem críticas, inclusive, à gestão do Pedro Tax na relação Mas a de farra foi no incentivos governo fiscais. passado, né, seu Paulo? Não, mas a deputada, salvo Governo engano... Blair e governo A Silvão. farra foi no mas governo a senhora passado. me corrija se eu estiver errado aqui, mas a senhora também já andou criticando aí as concessões desse atual governo a empresas, em termos de incentivos fiscais. Não, é que já aconteceram alguns algumas concessões de incentivos fiscais. E como nós tínhamos pregado antes, eu acho que essa transparência do porquê e para quê era muito importante, né? Até porque se você dá um incentivo fiscal para uma empresa de pneus, né? Vamos dar esse exemplo, né? Que mexe com pneu. Que compra pneu na China, aí não funciona. E aí você deixa de dar para a empresa do lado dela Que produz qualquer alguma coisa. condição de concorrência que essa empresa vai realmente. ter. Então, o incentivo fiscal, ele tem que ser pro setor, ele não pode ser para a pessoa. Eu não posso dar um incentivo para Ana Carla, eu tenho que dar um incentivo Poxa, Para a deputada. imprensa. para a imprensa entendi. como um todo. Então, seria... Mas o governo passado Mas- deu incentivos fiscais para a empresa vender, Inclusive vender para perfume empresas importado da ligadas China. a deputados, Ué, né? e como é que faz? Inclusive- Inclusive empresas ligadas a deputados. deputados exatamente. que foram lá, usaram sua influência para estar ou comercializando ou negociando esses Grandes incentivos, lojas né? de departamentos têm incentivos fiscais para vender produtos. Não, e aí né? como que você compete uma pequena lojinha que vende lá a sua camiseta, a sua malha, com uma Avan, por exemplo, que é uma super loja que tem incentivo e tudo. Então, Aliás, tem que ter cresceu uma concorrência assustadoramente desigual, né? no Brasil Tem inteiro. que ter um critério, É uma concorrência justamente, tem que ter um desigual. critério. E eu até cheguei a conversar com o governador sobre isso, o governador Pedro Tax chegou a me dizer que no governo Silval teve assim, se eu não me engano, foram dados assim incentivos, um número altíssimo, em um prazo minúsculo, quer dizer, é incapaz de se avaliar. São bilhões que deixam de ser que recolhidos deixa As de nos ser empresas cofres do que Estado. receberam incentivo, elas não estão cumprindo as metas Não que são cumprem. determinadas pelo programa, pelo PRODEIC, né? Então, quer dizer, a gente tem que analisar isso, né? Como que o Estado está fiscalizando, como fiscalizou no passado. Acho que a CPI aí tem um papel importante. Existe pra aquela tá- máfia dos frigoríficos, né? que foi Essa questão de denunciada incentivo, também. não vamos longe. Eu estive numa visita lá com o ministro Helder Barbalho da Pesca, né? Eu fui a Brasília, até me surpreendi que ele marcou assim uma audiência com um prazo de 5 dias, eu já tinha uma audiência com o ministro. Nunca vi isso antes num governo, né? E conversei com ele, por exemplo, nós temos a subvenção a óleo diesel para esses pescadores de águas marítimas, de oceano, de grandes embarcações.
E aí eu fui até ele e questionei ele por que nós não tínhamos esse mesmo incentivo na gasolina para os pequenos pescadores. E ele achou interessantíssimo, falou que nunca ninguém tinha procurado para ter essa ideia e a presidenta Dilma deve propor isso, inclusive, esse ano, uma subvenção, que é um incentivo ao pescador, que vai descontar o ICMS da gasolina, o pescador vai ter um cartão para ele abastecer o barquinho dele. Mas pensando dessa forma, também deveria ter um incentivo fiscal para o carreteiro, né, para pagar um pouco mais barato no óleo diesel. Mas para o carreteiro, por exemplo... É o insumo dele para ele poder trabalhar. Vamos dar para pescador e não vamos dar para o carreteiro, porque o pescador é diferente do carreteiro. Não, mas aí isso é uma iniciativa do Ministério da Pesca. Né? Isso é uma ideia que o ministro da Pesca teve para valorizar os pescadores. Dessa mesma forma, os outros ministérios também poderiam agir, né? Uma vez que a presidenta não colocou empecilho nenhum. Ele até me disse, falou assim, Janaína, por exemplo, no óleo diesel, ela que seria um valor muito mais alto, né, que o governo vai deixar de arrecadar do que é da gasolina, e você também considerar um número, porque aí você está falando de grandes navios, de embarcação gigantes. Aqui nós estamos falando de 9 mil pescadores de Mato Grosso nos seus barquinhos, e que esse número não é muito maior aí para dentro do país, né? Mas eu achei louvável a atitude do ministro da Pesca. Acho que os outros ministros, como por exemplo, nesse caso dos carreteiros, deveriam seguir da mesma forma. Eu apresentei aqui na Assembleia um projeto para a gente dar o desconto no IPVA a partir do uso do pedágio, porque é bitributação, né? Então, aí eu coloquei... Do tanto de pedágio que você pagou, você teria um desconto no Exatamente. No IPVA, aí isso, por exemplo, seria um benefício para os caminhoneiros que fazem uso das nossas estradas. Aí sim. Porque é uma bitributação. Só para caminhoneiro? Você cobra duas vezes. Você cobra não, também para o contribuinte. Mas também cobram, porque também, mas é porque, na verdade, utilizam mais, né? Mas você fazer um desconto aí, é porque senão você está pagando para ter estrada de qualidade 2 vezes, né? Sim. Não sei se eu vou ter facilidade em aprovar, mas eu apresentei lá na Assembleia. Falando em bitributação, existe a ideia de se criar um novo FETAB ou se reformular o FETAB atual depois da divisão, enfim. O que você pensa disso aí? Eu tenho que continuar fazendo a defesa dos municípios, né? Até porque eu vou falar para vocês, nesses 2 meses que receberam, a população mato-grossense já está sentindo a diferença. Quem vai para o interior já é nítido, visível, as estradas, as pontes que eles estão organizando e arrumando, que se fosse através do governo do estado, até agora não teria acontecido nada. Ficou melhor, está melhor do jeito. Está muito melhor. Por quê? Qual que é a diferença? Eu sempre coloquei isso e deixei muito claro, né? Eu sou nascida e criada no interior do estado. E qual que é a diferença? Quando você tem o prefeito, você tem a porta da casa do prefeito para você bater. Se você não achar o prefeito na prefeitura, você vai achar na casa dele. Tá? Então, ele tem a dependência do eleitor do município dele. Nas cidades pequenas tem essa Exatamente. facilidade. Então, por exemplo, hoje, na sexta-feira, eu conversava com o prefeito Arnóbio, lá de Marcelândia, que recebeu mais de 430 mil de FETAB nesse mês. E ele falou para mim, Janaína, eu tinha lá 80 pontes caindo. Ele falou, já arrumei 60. As minhas estradas estão, ele falou bem assim, tranquilas para se usar. Eu num mês, 400 mil reais. 400 mil reais. É porque é conforme a arrecadação. Veio acumulado, então, tem mês que vem menos, tem mês que vem mais. E ele me disse, falou assim, agora, o que eu não aguento é o pessoal na minha casa, todo dia cobrando, arruma lá minha estrada, arruma isso, arruma aquilo. Mas justamente foi para isso. Ele falou, mas agora eu tenho recurso. É uma dor de cabeça boa. Antes eu tinha pessoa cobrando e não tinha recurso, agora eu tenho recurso. Vamos mudar de assunto, seu Paulo? Eu ia mudar de assunto, não sei se seria o mesmo assunto que você ia puxar. Muda de assunto, seu Paulo. Eu vou falar, a situação do PSD lá na Assembleia Legislativa, tem a senhora, tem o Pedro Satélite Gilmar Fabris. E o Gilmar Fabris. Tem mais um? Não, são 3, né? 3, né? Assim, e o Zé Domingos Fraga. José Não, nós somos em 4. José Domingos Fraga. Nós somos em 4. Eu não percebo o PSD... Porque a gente está pensando que o Zé Domingos já vai para o TCE e a gente está contando ele. Mas... Ele sonha aí, né? Ele sonha. Então, o Zé Domingos, por exemplo, é um dos... Quem não sonha? Você sonha? Também sonha? Ah, claro. Quem não gostaria de ir para o Tribunal de Janaína Riva. Manchete amanhã, Janaína Riva. Coloca o nome Deseja ser conselheira do Tribunal de Contas. Mas eu estou muito Eu também desejo, parceiro. Você também gostaria? Eu também quero. Gostaria. Quem não gostaria? Você gostaria? É emprego dos deuses também, né? Não, mas isso aí daqui a um vai aprovar os nossos nomes. Dizem que uma vaga no Tribunal de Contas é o céu. É o céu, não é isso? Eles brincam que é o céu. Um pedaço do céu. Eu ainda tenho um caminho longo a trilhar ainda, né? Você ainda está no umbral, né? Vamos dizer assim. Tem que trilhar o caminho do umbral. Seria a conselheira mais nova do país, né? Eu acho que a idade não permite também, né? Acho que não. Mesmo sendo formada em Direito, mas eu também não tenho vontade agora. Janaína Riva, ainda quero trabalhar um pouco. Não, eu quero responder sobre o PSD. O PSD,
lá na Assembleia, em termos de unidade, de unificação, parece que não está com essa união toda que poderia estar, como, por exemplo, de oposição. Eu vejo o Zé Domingos muito complacente em relação... Não que eu quisesse que ele partisse para cima do governo, mas a oposição, o que ele faz? Se opõe, né? Sim. E aí, e o Gilmar Fábio também, Já que eu tá esperava mais aguerrido. É uma possível sinalização ao governo, essa não oposição? Paulo, nós ainda não conversamos partidariamente sobre isso. Nem na sexta-feira teve uma reunião do PSD, né? Sim, porém, só que o motivo da reunião era outro, na verdade. O que nós precisamos primeiro? Nós precisamos organizar a nossa estadual. Quem vai ser o presidente da nossa estadual? O atual presidente é o atual presidente é o Chico Dalton. Ex-governador Chico Dalton. Que anda meio desaparecido. E o primeiro secretário é o ex-deputado José Riva. Né? Exatamente. Então, o motivo da reunião é para a gente fazer uma reaproximação. Né, que aconteceu, então os prefeitos cobraram de nós, deputados, que nós façamos aí que nós tenhamos realmente uma união em prol das prefeituras, dos prefeitos do partido, para ajudar nas reeleições, exatamente, porque o ano que vem, ano de eleição, né? Os nomes têm que ser preparados, inclusive, né, para os seus municípios, e eu queria saber da senhora se os Riva vão ter nome lá em Juara para disputar, né? Da família não, Paulo. Não vai ter ninguém. Não, pegando esse gancho aí, Janaína, o seu pai, quando ele se despediu da Assembleia, e você naturalmente estava assumindo, ele chegou a colocar você como uma futura governadora. Você tem essa pretensão, não? Tirando o TCE? Não, é lógico. Quem não tem esse sonho, só quer ser eu acho tudo também, né? Conselheira, governadora. Eu queria ser senadora, governadora, deputada federal. Com 26 anos já quer ser Veio tudo Tribunal isso. de Contas, presidente da República. Presidente da Assembleia. Não, é lógico que, como eu comecei muito jovem, né, com 26 anos, para um pai, meu pai, por exemplo, ele sonha que um dia eu possa chegar lá, mas isso é lógico, vai depender muito de mim, né, de como vai ser o trabalho da minha atuação parlamentar. Eu tenho tentado dar meu máximo ali dentro da Assembleia, apesar de todas as dificuldades. E como eu disse agora há pouco, não é fácil. Tem dia que eu chego muito desanimada, eu sinto muita falta do meu pai dentro de casa. Meu pai sempre foi assim, meu esteio, sempre foi meu braço direito. Não é só um pai, sabe? É um carinho, eu falo para ele, acho que assim, é uma coisa fora do normal que eu vivo com meu pai. Então, eu tenho sentido muito, muito a falta dele mesmo. E o que eu achava mais interessante no meu relacionamento com ele, que é o que me fortalecia muito, era o respeito que ele tinha com a minha opinião, né? E de entender que realmente os tempos mudaram. Então, quando a gente entrava num embate, nós entramos até hoje, porque eu tenho certeza que se fosse meu pai no meu lugar dentro da Assembleia, ele seria muito mais duro nos seus posicionamentos com questão ao governo, com questão à presidência, mas eu sou mulher, eu sou mais calma, a gente pensa mais, né, Ana Carla, para fazer as coisas, né? A gente mede mais as consequências, eu acho que não é o momento agora, e eu acho que daqui a pouco eu não vou estar mais tão sozinha, igual eu estou agora. Ele pediu... Sozinha em que sentido você fala? Na questão de oposição, por exemplo, no início eu estava batendo muito duro e eu me vi um pouquinho isolada lá dentro, só. Hoje eu já estou vendo o Emanuel, muitas vezes o Zeca Viana. Quanto mais briga tiver lá, quanto mais ruptura tiver na base aliada lá, melhor para a senhora, vai ser exatamente, então assim, eu vejo às vezes o secretário não atendendo um Oscar Bezerra, eu vejo um secretário deixando de atender outro deputado que também é de situação, e isso vai criando algumas A senhora falou atritos. aí que o seu pai teria posições mais duras com relação ao governo, né? Ele, nesses encontros que a senhora tem tido com ele vem cobrando isso? Que a senhora seja mais oposição, seja mais dura nas cobranças? Ele tem pedido isso? Não, ao contrário. Ele tem pedido, na verdade, para eu ter mais calma agora, né? Ele acha que não é o momento de se entrar agora em discussões que não venham a contribuir, né? Mas por exemplo, foi o caso do Bom Pagador, que eu tive uma conversa com ele sobre a questão do Bom Pagador. Vou dar esse exemplo. Qual que é a opinião dele sobre o Bom Pagador? Por exemplo, a opinião que ele tinha. Mediante a dificuldade de você conseguir fazer um acerto que ficasse bom para ambos os lados, que se pagasse logo. Para que eu ia pedir vista de um projeto que está deixando de circular?
dinheiro dentro do nosso Nas estado, economias comerciante quebrando, Verdade. vendedor de peça quebrando. Falou, minha filha, pelo amor de Deus, não Melhor receber enrola metade com do isso, que não receber sabe, nada, né? Vamos, Pensando dessa forma. ajuda a pagar, ajuda o Estado está precisando. Mas, Janaína, eu queria tocar num ponto agora um pouco mais pessoal, já que nós estamos encaminhando para o final do programa. Como é que está sendo para você, para a família, essa questão do seu pai, a situação jurídica dele, preso? Como é que vocês estão lidando com isso? Muito difícil. É difícil porque você vê seu pai comparado ao Sandro Você acha Louco, que há uma perseguição Arcanjo. em relação a ele? Meu pai não é um homem perigoso, meu pai não é um homem que já fez mal a alguém. A única vontade que nós tínhamos como família era que ele pudesse responder em liberdade como tantos outros respondem. Eu vejo uma articulação muito forte. Muitas vezes, quando o advogado fala com a ministra, ela fala em caso complexo, e eu entendo que é a pressão que o Ministério Público exerce em cima da prisão do meu pai. Mas você acha que tem aí uma influência política nessa situação toda, nessa pressão? Ana, eu não quero acreditar que tenha. Inclusive, já tive uma conversa acerca disso com o secretário Paulo Taxi e ele me garantiu que não tem. Mas é o que nós escutamos na rua, Eu não diria o contrário também, né, deputada? Na rua é isso, Eu né? também não diria o contrário se tivesse, né? Especialmente se fosse agora direcionada ou estranho, interligada porque com eu vou dar um Palácio exemplo aqui para Paraguai. vocês. Meu pai é réu preso, certo? Então, meu pai tá lá dentro, nós entramos com o HC dele, já fazem mais de 30 dias no STJ. Votaram 3 de réu solto na frente do dele, protocolados depois do dele, e não votou o dele, sabe? Então, assim, como família, gente, quem que não quer um pai dentro de casa, não quer... Sim. Né? Eu tenho irmã, eu tenho mãe, eu tenho toda uma... Ele deve estar com saudade dos netos, né? Nossa, ele falou pra mim que ele sonha, tem dia que a única coisa que faz ele chorar é a saudade que ele tem da Sofia, do como José, é que ele tá? Como é que ele está lá? Psicologicamente. Ele é muito forte, ele é um homem muito forte, né? Então, ele tem noção de tudo. As pessoas falam pra ele da perseguição. Ele tem acesso às informações aqui de fora? Tem, TV, jornais? Tem, ele tem acesso através de televisão, eu levo revista pra ele. Conexão Poder, ele assiste. Ele consegue ver televisão lá? Consegue, consegue. todos lá conseguem, todos têm uma televisão. Eles conseguem ver, assistir, então ele consegue, deve até estar nos assistindo, né? Mas um beijo pra ele. Então. Eu acho assim... Ele sabe, meu pai sabe que o amor que eu sinto por ele é incondicional e que não importa o que qualquer pessoa venha a falar sobre ele, jamais vai mudar o que eu penso sobre eles. Cada lugar que eu piso desse estado tem uma obra do meu pai já ajudou a salvar a vida de muita gente. Eu tenho certeza que o dia que ele tiver o encontro dele com Deus, que ele já fez muito mais o bem do que o mal para qualquer um. Infelizmente, às vezes a mídia cria uma imagem dele e eu queria um dia que as pessoas tivessem noção do carinho que é José Riva, principalmente como pai. Meu pai é daqueles de deitar abraçado com o filho, de beijar na boca, beijar na testa, dormir agarrado, quase me enforcava quando dormia comigo. Então, eu tenho um amor por ele, assim, que não tem tamanho, não tem dimensão. Eu sempre falei pra ele, ele é o amor da minha vida, ele sabe disso. Não tem nem palavras, até me emociona. A situação, fico emocionada, a situação jurídica dele está muito complexa, né? E vocês têm essa ciência de que ele sair da prisão está cada dia mais difícil? Eu confio muito ainda na justiça, sabe? Por mais que está demorando... Eu acredito que nós temos chances reais dele sair, né? O que eu escuto falar na rua é que a pretensão que existe aqui da juíza, no caso, ou a pretensão que existe, é que se ele sair, vão colocar de novo, se sair, vão colocar de novo. Mas isso é muito falatório, sabe? A gente escuta tanta que ele coisa. Responda o processo, né, na prisão. O que só nós gostaríamos como família é que ele respondesse em liberdade dentro de casa. Meu pai nunca fugiu. Quando ligaram, quando ele teve a informação de que seria preso, ele estava em São Paulo, para não ser preso em aeroporto nem nada, ele veio para casa. Porque ele não queria passar por isso, ser preso num aeroporto, ser preso numa outra cidade. Então, ele veio para casa só para isso. Nós não temos medo de responder a nada. Mas por quê? O Riva nunca matou ninguém, nunca fez... Eu já ouvi da boca entender. de muita gente grande aí que essa prisão é totalmente desproposital. E desproporcional e talvez até irregular. A banca de advogados que defendem o seu pai também pensa dessa forma, também está começando a enxergar isso? Da mesma forma. Já foram ouvidas todas as testemunhas de acusação. Qual é o risco que tem hoje dele sair? Ele vai poder mudar alguma coisa que as pessoas já disseram? Não vai.
Ah, mas tinha questão do material da Assembleia. A Assembleia já recebeu tudo do que era para ser passado e etc. E isso, inclusive, não era nem papel do presidente, era papel do primeiro secretário, que era o Mauro Sávio. E ele o fez já também. Então, não existem mais motivos para essa prisão persistir, sabe? Não existe. Eu acho que esse ódio, essa raiva que alimentaram nas pessoas, de repente deixa um pouco o lado humano de lado, sabe? Esse lado de você ver que é uma pessoa que não vai fazer mal a ninguém, ao contrário, meu pai é um trabalhador, uma pessoa que tem vontade de ajudar, de contribuir. Eu tá no meio jurídico corre o seguinte pensamento, não sei se ele é universal, eu até acho que não seja, mas que o deputado Riva está preso e muito dessa prisão deve-se à influência direta do governador Pedro Táxi. Como que a senhora avalia isso? Do ponto de vista de amizade, inimizade, de rivalidade política. Paulo, como eu te disse, o que eu ouço deles, e aí você até falou, claro, eu não falaria diferente e tudo, mas é que isso não existe, né? E assim, eu também não entendo muito se existe realmente essa influência tão grande aí no mundo jurídico, principalmente quando nós falamos de Brasília, até porque, gente, tinham bilionários aí que estavam presos, ainda tem bilionários presos e não conseguem sair. E que, inclusive, são amigos pessoais de Lula, de Dilma. Então, acho que se tivesse, realmente existisse essa influência... Em compensação, outros que foram presos, que já confessaram ter desviado milhões, foram soltos. Foram soltos. Vai entender, né? Então, e você vê aí, fez delação, virou santo, sabe? Fez delação, virou santo, tá viajando pro exterior... Você acha que seu pai deveria fazer delação? Pergunta você, Ana Carla. Não, pode perguntar. Você acha que seu pai deveria optar por delação premiada ou não? Não, acho passa que pela cabeça dele isso? Não, nunca passou pela cabeça dele isso. Meu pai nunca falou isso. Eu Nem não sei de onde saem essas notícias. Nenhum dos advogados orientaram a fazer isso, até porque as acusações contra ele é até difícil, assim, porque acaba sendo suspeita, porque sou filha para falar, mas são inconcebíveis, não tem sustentação nenhuma. Não dariam base para que ele ficasse preso? Não, tenho certeza que não. Mas então, por se isso ele nem passa pela delação também, muita gente poderia... A confissão, né? Uma espécie de... Uma delação aí... mas eu acho assim, ele acredita na inocência dele, ele tem que lutar para prová-la, né? Ele nunca passou pela cabeça dele fazer delação, fazer qualquer tipo de coisa nesse sentido. Meu pai, ele é um homem que ele acredita realmente que se houve qualquer tipo de coisa, que ele tenha que pagar alguma coisa por isso, com certeza não foi intencional, não era a intenção dele prejudicar. Minha cara, Janaína Riva, nosso tempo já está esgotadíssimo. Você tem alguns segundos aí para suas considerações, algo que nós não tenhamos, algum assunto que nós não tenhamos tocado? Fique à vontade para... Não, eu confesso a vocês que eu estava até com medo, sabe, no início, de vir até aqui, mas eu me senti muito prestigiada pelo convite de vocês, eu queria agradecer, sabe? Realmente, a atuação parlamentar, ela é muito difícil. Eu li esses dias num livro do Tuma, né? Eu estou tentando lembrar o nome aqui agora, que ele fala sobre o Lula, sobre a questão das reputações, sobre a questão de como trabalha hoje a Polícia Federal, o Ministério Público, e ele foi deputado, né? Então ele fala, o Tuma Júnior, e ele fala sobre como é difícil uma atuação parlamentar ela se concretizar. Quando você faz um projeto, quando você faz uma lei, como é difícil chegar até o fim disso. Às vezes você sai da Assembleia e ali anos que isso vai ser valorizado. Mas eu tenho tentado fazer um trabalho sério, para ajudar as pessoas, focado muito nos municípios e tenho tentado, apesar das dificuldades, estar presente, né? Então eu quero agradecer a oportunidade que vocês me deram de mostrar um pouquinho, falar um pouquinho do meu trabalho, falar um pouquinho do meu pai, falar um pouquinho de tudo e dizer que é lógico que lá na Assembleia ainda tem muita coisa que a gente precisa melhorar, mas não só na Assembleia, eu acho que na política, num contexto geral, essa reforma política ela precisa acontecer urgentemente, a pouca participação feminina ela pode diminuir ainda mais se nós não mudarmos, né? Na legislatura passada tínhamos 2, agora temos 1. Então tem muita coisa ainda para ser feita, mas que eu estou disposta ainda, antes de ir para o tribunal, ou virar governadora, ou presidente da República, ainda quero trabalhar mas antes de tudo isso, você leve aqui o nosso presente. Que a senhora volte aqui também. Que a senhora volte aqui. Obrigada. A senhora já ganhou uma dessas quando esteve lá no Repórter. Adorei. Leve mais uma dessas para sua coleção. Obrigada. A Laurinha já está de olho, já está de olho aí, né? Aí minha canequinha. Coloque lá no seu gabinete para se lembrar da gente. Vou levar. Pode deixar, vou deixar ela dentro do gabinete. Volte mais vezes. Obrigado, Paulo. Obrigado, Ana. Obrigada. Mais uma vez pela parceria. Ana, um prazer sempre. Paulo, um prazer. Obrigado aqui à sua assessoria.
Obrigado você em casa pela audiência. Voltamos no próximo domingo às 10 da noite, aqui na TV Pantanal, canal 22. Tenham todos uma ótima noite, uma ótima semana e até domingo que vem. Vamos Tchau. comer pizza. Vamos comer pizza. Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Este é o plano.